Quando o irmão e a irmã olham para Marcos 14, 24, eu destaquei a parte B do versículo como tema para nós. Mas eu gostaria de ler o versículo completo, Marcos 14, 24. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Os irmãos sabem que o Senhor havia feito uma aliança com o seu povo. E aquela aliança foi feita também derramando sangue. Sangue de um cordeiro. E tem todo um significado que nós veremos daqui a pouco. Então, a nossa mensagem com o título Sangue da Nova Aliança. E aí eu te convido a olhar para Marcos, começando no versículo 12. Então, são 3 partes. A primeira é essa preparação para a Páscoa. O que é a Páscoa? Como ela era celebrada pelos judeus. E a outra parte também é aquela quando o Senhor deixa claro, revela ali, nem todos sabem quem iria traí-lo, mas aquele que ia trair sabia do que o Senhor Jesus estava falando. E às vezes parece para nós de que isso era muito fácil. Aquele que mete a mão comigo no prato, ali na mesa, quantos não estavam colocando a mão ao mesmo tempo? Né? E a outra parte mesmo é a ceia propriamente dita que nós celebramos. O que eu estou dizendo é novo para mim, porque sempre pregava a mensagem, celebrava a ceia do Senhor e seguia uma temática. Eu disse que hoje nós estaremos falando da ceia. A mensagem seria isso. E eu lembro que uma vez eu fui convidado a pregar na 2ª Igreja Batista, logo no início do meu ministério, e nós vínhamos da Lírio dos Vales, a 4ª igreja, e lá nós tínhamos aprendido que fazia o culto, celebrava a ceia e ministrava a palavra. Mas lá tinha uma prática de que na noite de ceia, era ceia a mensagem. Então, é novo para mim. Eu não sabia disso, celebrei a ceia e preguei. Então, quando você olha para esse texto, versículo 12 em diante, ele fala da primeira Páscoa. E diz no versículo 12: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Verso 13. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, no caso, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo. A expressão aparece mobilado. Significa um ambiente onde tem mobília. Normalmente a gente chama mobiliado, né? Mas a palavra mobilado existe e ela se refere que existe mobília. Né? E pronto. Né? Espaço, o cenáculo mobiliado, e está pronto no caso. Ali fazei os preparativos. Verso 16. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo que Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Eu estava esquecendo de uma coisa interessante, que a gente vem fazendo conexão desde o dia 31 de dezembro, quando nós falamos sobre a nossa terra, né? A terra que emana leite e mel. E nós fizemos uma metáfora dizendo que a nossa terra prometida, nós já estamos dela, e é o ano 2025. E pastor, 24 não foi, nem 26 vai ser? Nós só temos o 25. Se Deus nos permitir, termos o 26, será a nossa terra também. Início de ano a gente sempre faz promessas, e nós fomos recomendados a não fazermos promessa.
mas agirmos de acordo com a palavra de Deus. E naquela noite nós falávamos de 2 homens, só para conectar a mensagem de hoje, que ela tem a ver também. Josué e Caleb, 2 espias, que apresentaram ao contrário de 10 espias, eram 12, 10 esfriou o coração, amedrontou o coração do povo, o povo ficou com medo, chorou a noite toda. Mas nesse contexto surge Caleb, um homem que disse: se o Senhor se agradassem deles, eles iam entrar nessa terra que é difícil, e a possuiria. E isso é questão de fé. Então naquela noite nós mencionamos que é preciso fé, que é preciso obediência e é preciso esperança. Você já está usando essas ferramentas? Você já está crendo que o impossível você e eu não sabemos fazer, nem podemos, mas que não há impossível para o nosso Deus? Então siga. Preciso crer. Quem acredita no eterno, naquele que pode fazer, verá aquilo que jamais poderia ver pelas nossas próprias forças. Mas só crer sem uma obediência é uma mera crendice. É preciso entender que quando eu digo que eu creio, eu dependo, eu obedeço, eu confio, eu descanso no Senhor. Você está preocupado com o ano 2025? Hoje são 19 de janeiro de 2025. E você diz: poxa, todo o meu sonho já está indo embora o ano, não consegui implementar o que eu queria implementar. Vamos sair da promessa, a não ser permanecermos na promessa de Deus, que foi outra lição. E a outra seria exatamente esperança. Você tem 3 ferramentas que você não pode abrir mão. Vou conectar essa mensagem com a primeira, tá? Continue crendo no Senhor. Alguém que está enfermo, irmã Rosana me falou há pouco que o pai da Pamela já teve morte cefálica. Para a medicina. E se Deus quiser, Ele pode ou não pode fazer viver? Pode. Não existe nada impossível para Ele. Ou pode estar parecendo para você algo insolúvel: eu não consigo resolver isso aqui. Exerça a fé. Não tire da mão de Deus aquilo que você colocou, ou não tiremos da mão do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Sempre quando Deus faz uma promessa, antes ou depois vem um mandamento. Não queira somente a promessa pela promessa. Seus carros andam com os 4 pneus, se o carro for um veículo, pequeno. Não dá para andar só com 3, ou só com 2. Então, creia, obedeça e mantenha o coração esperançoso. A esperança faz diferença, inclusive combate a ansiedade. No período da Segunda Guerra Mundial, descobriram que as pessoas que tinham mais facilidade de superar a dor da guerra eram pessoas que acreditavam em Jesus. Claro. Quem confia em Jesus, crê em Jesus, consegue inclusive deitar e dormir. E dormir no travesseiro da consciência tranquila. E eu estou dizendo isso não no vácuo. Eu já vivi algumas experiências, quero trazer uma. Quando tive que levantar as mãos e dizer: chego só até aqui, Senhor. Não tenho onde ir mais. Eu não tenho como mover uma palha. Fiz tudo, eu estou estourado, Senhor. Para amanhã não tem nada. Estávamos construindo o templo de Castelo Branco da congregação Emanuel. E a inauguração era no sábado. E na quinta-feira nós ainda estávamos colocando o piso. E o pedreiro disse assim para mim: eu não tenho como ir. Então eu não tinha mais nenhum pedreiro. E eu voltei para casa, saímos de lá 1 da madrugada, cheguei em casa depois de entregar o pedreiro em cima de uma moto, com os pés todos arrebentados de andar sobre as pedras. Você sabe que quando vai fazer
um piso. Agora não, se faz com seixo, né? Mas a gente fazia, botava pedra ali. O Armando sabe disso. Né? Armando, cadê o Armando? Armando fez isso também. Ajudou a construir aquela congregação. Eu cheguei em casa já por volta das 3h, esquentei água e coloquei meus pés, porque estava, para fugir das formigas, eu colocava dentro do balde, né? Servia, eu era ajudante do pedreiro, jogava lá, e as formigas ferravam, botava o pé dentro do balde. Eu cheguei em casa 3h, eu estava fazendo uma compressa para aliviar a dor dos pés. Eu dizia assim: Senhor, um homem me desafiou e eu disse que nós inauguraríamos não no dia 15, mas no dia 12. Eu continuo crendo. Mas eu não tenho nada mais para fazer. Não tenho mais força. Não tenho nenhum outro pedreiro. Mas eu vou deitar, eu vou dormir, porque eu preciso dormir. Estou arrebentado, eu vou dormir, Senhor. Está nas tuas mãos. Faça a tua vontade. Poderia acreditar que 90% não seria feito, olhando pela perspectiva humana. O pedreiro disse que não ia. Eu nunca me alegrei tanto, eu vi a voz daquele pedreiro. 6h estava batendo: vamos, seu Benedito, vamos levantar, vamos embora, essa hora ele está dormindo. Eu já deitei e dormi, né? Eu dei um abraço nele, que Deus arrancou da rede dele, do trabalho que ia fazer. Eu não sei o que Deus fez. Ele havia dito que não tinha mais ninguém para dizer assim: fulano está doente, está morto. O pedreiro tem esse negócio, não são todos, né? E Deus fez. É desafio. Sabe qual é o maior desafio? Sairmos do controle da nossa vida e passar para Ele. Então creia, obedeça e alimente o seu coração de esperança. Inclusive até ansiedade, qualquer depressão, Ele vai curar. Entendeu? Vamos para o texto. O texto que nós lemos, querido, ele fala exatamente sobre os discípulos que preparam a Páscoa. Mas o que vem a ser a Páscoa no contexto judaico? A nossa lição de hoje. Para você atravessar essa terra, 2025, você precisará do Senhor de toda a terra, que é Jesus, que derramou o seu sangue, que disse para os discípulos: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Nós temos uma nova aliança. Temos aliança com Ele e podemos confiar nele. Resumo da Páscoa judaica: Pessah. A Páscoa judaica, conhecida como Pessah, é uma das festas mais importantes do calendário judaico. É importante isso a gente poder entender, que eu sempre dizia para os irmãos: a ceia foi celebrada dentro de um banquete da Páscoa. Então isso é muito importante. O termo Pessah em hebreu travessia, significado: a Páscoa judaica celebra libertação dos hebreus da escravidão no Egito, ocorrida há cerca de 3.500 anos. A festa simboliza a passagem da escravidão para a liberdade. Origem: a primeira Páscoa ocorreu durante a escravidão dos hebreus no Egito. Moisés, seguindo a instrução de Deus, liderou o povo hebreu para a liberdade após a execução das 10 pragas no Egito. A 10ª praga era exatamente a morte dos primogênitos. E o Senhor tinha dito que deveria untar ali a entrada da porta, os umbrais daquela casa, com o sangue do cordeiro. E o anjo passaria por cima, passar, bem como a passagem também pelo Mar Vermelho. E o Senhor prometeu e fez. Livrou todos os primogênitos dos hebreus, onde tinha o sinal do sangue. Então, adiantando, a Páscoa não simplesmente mostrava de onde eles saíram e do que eles saíram, mas apontava para um cordeiro perfeito, que João, o batizador, disse claramente aqui, que vocês já ouviram várias vezes eu dizer. Quer que eu diga mesmo? Eis
Vocês não cansaram de me ouvir, então eu vou dizer a última vez, vocês vão ficar dizendo outras vezes. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olhando de imediato, a Páscoa é o olhar pelo para-brisa do carro que você está dirigindo, para frente, para o que virá. Olhar para o retrovisor tem que ser um olhar rápido, constante, mas os seus olhos precisam estar fixos naquilo que está diante de você. A Páscoa apresentava, apontava para a pessoa de Jesus. Isso é muito interessante. Comemoração. A Páscoa judaica é celebrada anualmente no dia 14 de Nisan. É mais ou menos assim, pega março e abril, tá? Junta esses 2 meses aqui, pega um pedaço de março e um pedaço de abril. Seria equivalente ao mês de Nisan, né? 14º. De acordo com o calendário judaico lunar, a celebração começa com um sedé, um jantar que inclui elementos como cordeiro pascal, pão sem fermento e ervas amargas. E ele diz assim, o simbolismo, o sangue do cordeiro pascal foi usado para marcar as casas dos hebreus, protegendo-os da última praga do Egito que eu mencionei para vocês. A morte do primogênito. A Páscoa é uma reunião familiar onde os pais ensinam os filhos sobre a história do povo judeu e sobre Deus. Não é só a história do povo, mas a história do Deus desse povo, porque é Ele que tira o seu povo do cativeiro. Portanto, a Páscoa judaica é uma celebração de liberdade, de memória, de tradição, marcada por um momento crucial da história, que você já sabe qual é, e é do povo judeu, quando ele sai exatamente. Então entenda, querido, quando Jesus vai celebrar a ceia do Senhor, ele está celebrando a ceia da Páscoa. Isso é muito interessante. É lá que ele institui. E tem algumas coisas interessantes aqui. Ele diz assim, chegamos na quinta-feira, João, quando escreve praticamente parte da maioria do Evangelho de João, a gente vai chegar, ele acontece no final de semana. Então, quando ele diz aqui, chegamos à quinta-feira, véspera da crucificação, Jesus prepara os discípulos para a principal Páscoa da vida dele. E aí eu defendo que é a última Páscoa. Não tem sentido a celebração da Páscoa para os cristãos, queridos. Para os judeus, sim, eles estão olhando para aquilo que viria. Pode até ter sentido para os judeus que ainda não se converteram, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi imolado no nosso lugar. E aí ele diz, vemos 3 seções nesse relato. Primeiro, a preparação da Páscoa. Ele diz assim, Jesus envia 2 dos discípulos, e o texto já vai dizendo, vamos voltar para o texto. O Senhor manda 2 pessoas. Marcos não diz quem é, mas Lucas diz claramente, que vejamos, Lucas vai dizer, lá em Lucas 22, 8, relata que Jesus envia Pedro e João e dá algumas instruções para eles. Instruções de fácil entendimento, como instruções, às vezes, meio sem sentido. Por que parece meio sem sentido e fácil de compreender? Porque quando ele diz que eles fossem preparar a ceia, o banquete da Páscoa, eles encontrariam um homem carregando um cântaro, um pote. Aí isso é fácil. Não era comum um homem carregar água, carregar um cântaro. Quem carregava eram as mulheres. Mas Jesus dá essas instruções, a gente pode até dizer assim, Jesus articulou antes, ou Jesus, por ser onisciente, sendo Deus, sabia o que aconteceria. O que é importante que os irmãos saibam, é que essa forma da identificação, onde encontrar o lugar, passava exatamente
eu diria até uma forma de esconder, para que Judas não soubesse o lugar onde ele celebraria, para que as coisas acontecessem. Então, Pedro e João são enviados pelo Senhor de acordo com Lucas. Eles iriam até a cidade e encontrariam um homem. E alguns dizem que este homem era Marcos, que o pai dele era dono desse sobrado. É mais ou menos assim, como se você tivesse uma caixa maior, em cima dessa caixa maior, uma caixa menor. Você não precisava passar por dentro da caixa. A caixa é o primeiro andar. Você não precisava passar por dentro da caixa, pelo primeiro andar. As escadas seriam pelo lado de fora. E que isso estava muito disponível para um rabino, para pessoas religiosas que iriam celebrar o momento. Perceba como Jesus anda, como ele faz. Ele diz assim: em seguida eles deveriam seguir o homem, como mencionei para você. E aqui não há evidência de que esse homem era o pai de João Marcos. São especulações. Alguns querem dizer que é o pai de João Marcos, que também servia, porque nós sabemos que servia a Deus, servia o Senhor Jesus. A última instrução: eles chegando à casa, falariam ao dono da casa que o mestre pediu para mostrar o local onde eles deveriam preparar a ceia. Então, como identificar? Andando ali pela cidade, um homem carregando um cântaro, ou seja, um pote na nossa linguagem. Eles passariam, aqueles dois homens, Pedro, Tiago e João. Pedro e João. Eu gosto dos três, né? Pedro, Tiago e João, do barquinho, né? Então, é Pedro e João. E eles seguiriam aquele homem, e lá deveriam perguntar onde está o lugar onde devo comer a Páscoa. O autor William Hendrick diz que era costume em Israel que alguém nessa época tivesse espaço disponível. Ele deveria ser dado a toda a família ou grupo que desejasse fazer um sagrado desse, um momento de comunhão. Além disso, o proprietário, sendo um dos seguidores de Cristo, por esta razão, ficaria feliz em acomodar o mestre e os seus discípulos. A gente pensa que as coisas vão acontecendo de forma aleatória, né? O Senhor a quem servimos tem o controle da situação. William Barclay diz assim, diz que as grandes casas judaicas tinham um aposento alto, e aquilo que eu citei para vocês, esse aposento parecia com uma caixa grande e uma caixa menor, ou seja, um prédio de 2 andares. Naquele segundo andar, onde era o ambiente imobiliado, podia ser usado para depósito, usado para meditação, para o discipulado dos alunos de um rabino. E lá estava Jesus, o lugar que tinha sido reservado. Então, esse local, Jesus celebrou sua última Páscoa e dá início ao que conhecemos a ceia do Senhor. É importante porque tem alguns elementos que nós precisamos lembrar. É importante para o nosso costume lembrarmos que nesse ambiente, de acordo com o Evangelho de João 13, de 1 a 20, Jesus já tinha lavado os pés dos seus discípulos, dando-lhe uma lição de humildade. Jesus também realizou os discursos lá no relato do capítulo 14 a 16. Naquele local, ele também faria a oração registrada em João 17. Que lá nós estávamos na oração dele. Pai, eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que irão crer no meu nome, orando por você. Isso é amor. Isto é amor. Jesus pode estar com seus discípulos em um local grande e sem interrupção, ótimo local para fazer a meditação, estar em comunhão e fazer oração. Era o lugar ideal. Este templo é um lugar ideal. Eu já passei por 2 igrejas antes dessa, que era uma coisa terrível na virada de ano. Era uma coisa terrível na virada de ano. Aqui não.
Pela graça de Deus, a gente continuou, encerrou a oração exatamente quando deu 0 hora, mas não se ouvia nada do lado de fora. O ambiente onde eles estavam deveria ser um ambiente aconchegante, um ambiente amplo como esse daqui, onde eles poderiam relembrar tudo aquilo que a Páscoa simbolizava. Aí tem alguns comentários, e é nesse texto. Por que eu estou trazendo isto? A ceia que nós celebramos, irmãos, e vamos já chegar no texto e refletirmos alguma coisa interessante, ela acontece dentro de um banquete que tem todo, melhor, dentro de uma festa que tem todo sentido para os judeus. Tudo indica que esse cordeiro já tinha sido comprado e que seria sacrificado logo pela parte da tarde e que deveria ser comido desde das 18 horas ali até meia-noite. Perceba como Deus age, como Deus faz nas nossas vidas. Ele não faz nada de forma aleatória. As circunstâncias que nós passamos, os desafios, as lutas, as perseguições, elas estão aí para nos fazer amadurecer. Deus tem o controle da situação. Inclusive, é bom, irmãos, saberem que Judas, até a traição, o Senhor tinha controle disso. Não aconteceria a entrega, a não ser no momento exato de Deus. Eu e você estamos nas mãos do Senhor. Ninguém pode nos tirar da sua mão. E Jesus diz que Ele conhece as suas ovelhas. E que elas o conhecem. E que ninguém as arrebatará de sua mão. Por que, amados, andarmos de maneira inconstante, oscilando na nossa esperança? Por que, amados, tirar das mãos de Deus e trazer para nossas mãos aquilo que nós não podemos fazer? Aí você pode dizer, mas Jesus é Deus. Verdade, é Deus. Com exceção do pecado, Ele viveu como homem. Sentiu dores, fome, cansaço, e em nenhum momento deixou de confiar no eterno Deus, a quem Ele chama Abba. Em aramaico, pai. Mas não é somente pai, é uma expressão que demonstra confiança em alguém, de alguém na pessoa. E aí citei recentemente uma criança sobre a mesa, e os pais dizem, pula. Ele pula. É mais ou menos uma expressão de Abba. Não é meramente pai. Pai. É confiança. Nós podemos virar a mesa das circunstâncias contraditórias em nossas vidas, transformando para instrumento do Senhor. Ao cair da tarde foi com os 12, e quando estava à mesa, verso 17, comiam, disse Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, porventura sou eu? Essa expressão, porventura sou eu, quer ouvir? Não. Quem está dizendo sou eu, gostaria de ouvir, não és tu. Respondeu-lhes, é um dos 12 que que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito, ao seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor não haver nascido. Muitos fizeram essa pergunta, sou eu? Talvez só Judas tinha essa consciência que era eles. Que vejamos, chega com os 12 no local preparado, já à noite dariam início à festa da Páscoa. Marcos dá a entender que assim que chegaram na casa, Jesus dá a entender que assim que chegasse, a ideia é que ele já havia chegado, aqueles 2 já tinham ido preparar. E Jesus predisse que seria traído, porém, como vimos através do Evangelho de João 13, de 1 a 20, que já falamos,
14 a 16 e 17, entendemos que não foi isso o que aconteceu. Como dito anteriormente, Marcos não começa, o texto diz que ele enviou 2 pessoas para a preparação. Tudo indica que pela parte da manhã, eles tinham tempo para preparar essa ceia, no sentido banquete da Páscoa. E eles não tinham muito tempo, tinham que comprar algumas coisas. William Hendrick diz que a celebração noturna elaborada da festa nos dias da jornada de Nosso Senhor incluía os seguintes elementos: uma oração de gratidão pelo chefe da casa, isso é a celebração da Páscoa. Bebendo a primeira taça de vinho, outras taças eram esvaziadas na continuidade da festa. Dá a entender de 4 taças. É importante que uma das taças apontava para o Messias. Por isso que quando Jesus celebra, alguns dos evangelistas dizem, tomando o cálice, artigo definido, o cálice. Eram 4. E é esse cálice que ele celebra a ceia do Senhor. O consumo de ervas amargas, como lembrança da amarga escravidão no Egito. Eles teriam que adquirir desde a manhã. A pergunta do filho, por que esta noite é diferente de todas as demais? Um judeu celebrando a Páscoa, um filho pode perguntar, papai, por que esta noite é diferente das demais? E aí ele contaria, que nós fomos escravos no Egito. E o Senhor prometeu e nos tirou. E aí tem uma coisa interessante, o cântico da primeira parte do cântico significa louvor, do Salmo 113 ao 114. O lavar das mãos são elementos. Cortar e comer o cordeiro, junto com os pães sem fermento. O cordeiro era comido em comemoração às ordens recebidas pelos antepassados na noite, e que o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, né? E livrou o dos filhos do hebreu. Os pães sem fermento eram a memória, o memorial dos primeiros dias de jornada, durante os quais este pão foi feito à pressa, ou seja, foi comido de forma apressada. Tinha que ser sem fermento, indicando também o símbolo de pureza. Jesus trata sobre a ideia do fermento, comparando às vezes com o pecado. A continuação da refeição, cada um comendo tanto quisesse, mas sempre após o cordeiro ser dividido. A ideia de umas 12 pessoas comendo. Aí é cantado, o equivale o Salmo 115 a 118. Após o dia em que o cordeiro era morto, seguia-se 7 dias da festa de pães sem fermento, né? E ainda diz uma coisa interessante, celebrado o 15º dia até o 21º dia de Nisan. Tem um banquete, e você vai ver essa palavra tanto para a celebração da Páscoa como um todo, como também a preparação do cordeiro, o sacrifício do cordeiro, né? Que seguia imediatamente, que o termo Páscoa frequentemente é usado para se referir a ambos, tanto para a preparação do cordeiro, a compra, o sacrifício, bem como também aquele banquete. Entre eles, a celebração, enquanto todos se assentavam à mesa, Jesus fala algo chocante, pelo menos para 11 pessoas, para um não. Alguém entre eles o trairá. Ele vai ser traído por alguém. São 12 apóstolos. Para 11 não tem muito sentido, mas para um entendia. Há 3 tipos de reações entre os discípulos. Lá em Marcos 14, 19, eles ficaram tristes, um por um, e lhe disseram, com certeza não sou eu. Mateus 26, 25, então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. São conclusões, tá? João 13, de 24 a 25, Simão Pedro fez sinais para este discípulo, como disse,
pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se, esse discípulo para Jesus perguntou-lhe: Senhor, quem é? 11 não sabe quem estaria traindo, mas eram pessoas que tinham acompanhado Jesus, que agora tinham feito o pacto da traição, em entregar o Senhor Jesus. É interessante porque ele não consegue entregar enquanto eles estão lá no cenáculo, no ambiente mobiliado. Vocês vão perceber. E aí, querido, vem exatamente o terceiro e último texto, a ceia do Senhor, que nós meditamos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aí, alguns estudiosos vão mencionar os salmos de 113 a 114, até 118, que tem algumas informações interessantes. A primeira ceia do Senhor foi instituída lá. Se nós estarmos falando que a Páscoa é como olhar para o para-brisa, para algo que vai acontecer, desde que Deus tirou o seu povo, Deus já estava dizendo para o seu povo que haveria um dia que um cordeiro perfeito, que purificaria com o seu sangue todos os pecadores que creem nele. Havia chegado esse dia. E aí é que eu digo, não tem muito sentido continuar celebrando Páscoa, a não ser para aqueles que não conhecem Jesus como Messias. Não tem sentido você continuar matando um cordeiro no 14º dia, se esse já aconteceu. Melquisedeque usou uma expressão, sombra daquilo que viria. A Páscoa foi sombra daquilo que viria. O cordeiro, é sacrificado um cordeiro para a última Páscoa. E a ceia do Senhor é então o retrovisor que nós podemos olhar hoje para aquilo que Ele fez há 2000 anos. Chegou o tempo completo, chegou o tempo de Deus, vindo à plenitude do tempo, nasceu debaixo da lei, nasceu de uma mulher, sem pecado. Ele então é o Cordeiro de Deus, e o que me chama a atenção, amados irmãos, é que nós celebramos a ceia lembrando aquilo que Ele fez. Ele está celebrando aquilo que Ele faria e fez por nós. Nós recordamos o sacrifício de Jesus, sacrifício feito em nosso favor. Tetelestai, está consumado, está pago, está concluído. A ceia do Senhor é como olhar para um retrovisor e ver o que o nosso Senhor fez por nós. Havia necessidade de uma nova aliança. Provavelmente no final da ceia da Páscoa, os discípulos que estavam sentados à mesa já tinham comido o pão com o mestre. Jesus estabelece uma nova cerimônia que substituiria o modelo antigo. Nova aliança, Novo Testamento. Mudou. O cordeiro não é um mero cordeiro. É o cordeiro que João percebeu quando vinha para ser batizado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa extraordinária, irmão. William Hendrick diz que era um momento, portanto, de um novo incremento, símbolo, substituir o antigo, um simbolismo. Não obstante, associar historicamente a Páscoa com a ceia do Senhor, o Senhor tinha intimamente, Jesus deixou claro que o que era essencial na primeira não foi perdido na segunda. Primeira aliança. Ambas apontam para Ele.
o único e totalmente suficiente sacrifício pelos nossos pecados, os pecados de seu povo. A Páscoa apontava para a frente, a ceia do Senhor para trás. Ele é a plenitude, Ele é o limiar de um novo tempo, e nós estamos vivendo esse novo tempo, o tempo de uma nova aliança. Não tem sentido pegarmos, tem sentido se você cria um cordeiro, sacrificá-lo para a gente comer, mas não uma renovação, uma lembrança. Ela aconteceu no reino de Deus. Ele está celebrando a última Páscoa. No versículo 22, Jesus faz uma mudança relevante com o que estava acostumado. Lucas 22, 19 diz: e tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Que tanta perplexidade estavam vivendo os discípulos, que talvez naquele momento, assim, se nós estivéssemos lá, viveríamos a mesma coisa. Não estavam percebendo que o mestre está dizendo: eu vou morrer no lugar de vocês. Eu sou o cordeiro que Deus enviou para morrer. O cordeiro que era guardado pelos da antiga aliança, do Antigo Testamento. Melhor usar a antiga aliança, porque a gente logo acha que o Antigo Testamento não tem validade. Não é essa a ideia. Estamos falando daquela aliança feita lá para passar o sangue do cordeiro nos umbrais daquela casa, por onde o anjo da morte passaria por cima e não matava os primogênitos. Jesus fez isso conosco. Ele derramou o seu sangue para nos livrar do carrasco Satanás, que nos aprisiona com as suas misérias de pecado. Nós temos 3 inimigos: temos o diabo, o mundo e a nossa natureza, a nossa carne. E é preciso que esses 3 inimigos sejam colocados diante de joelho, diante de Deus. E aí eu tenho 3 perguntas para fazer. O Senhor, primeiro, Ele cumpre, Ele realiza, completa aquilo que o Antigo Testamento, ou melhor, a Antiga Aliança apontava que Ele viria. Domingo passado eu lembro que a Letícia fez menção na canção sobre Gênesis capítulo 3, 15. Lembram? Que o descendente, a serpente morderia o calcanhar e ele esmagaria a cabeça da serpente. A ceia estava dizendo para eles ali: eu vou morrer no seu lugar. Para nós ela está dizendo: eu morri no seu lugar. Eu te substituir. Eu te dou liberdade para viver, não libertinagem. Liberdade é fazer o que se deve fazer. Libertinagem é fazer o que a gente quer, o que dá na telha. Mas eu tenho, concluindo, 3 perguntas. Nós vimos a preparação para a festa, a última Páscoa. Seguida, passo a passo, não dá para entrar em muito detalhe, que exigia mais tempo. Ele segue todo o simbolismo. As ervas amargas, representando os momentos difíceis como escravo. O sangue do cordeiro, mostrando ali que o anjo passaria por cima daquela casa e não morreria o primogênito. Há tantas coisas simbolizando. Há mais simbolismo ainda. É nessa celebração da última Páscoa que ele diz que ele seria traído. Ou seja, está chegando a hora. O tempo que nem um homem, nem uma mulher pode mudar, é o tempo de Deus. E aconteceu. O que você está esperando que talvez ainda não é o tempo? Ou que está esperando que talvez já passou o tempo? Como lidar com isso? Como estamos olhando para o presente e o futuro a partir do que o Senhor fez no passado? O passado, redundantemente, já passou.
O que nós temos é o presente e o futuro. O passado um dia já foi presente. E o futuro se torna presente. No passado, Jesus entregou sua vida por nós. Como nós estamos olhando para o nosso presente e para o nosso futuro? Com esperança, com fé, com obediência? Ou nós estamos presos a um passado que nunca mais volta? Você sabe para que serve o passado? Para nos ensinar as experiências daquilo que não deu certo. Não podemos voltar mais às experiências. É tudo que eu não posso fazer agora, porque não deu certo na minha vida e não deu certo na vida do outro. Por que permanecer preso ao passado? Liberta-te disso, porque Cristo já morreu por você. Agora tira os teus olhos do retrovisor da tua vida. Olha para frente, com fé, obediência e esperança. Não vale a pena a gente continuar preso a um passado. No passado eu fui ferido, no passado eu fui machucado, eu fui traído, eu não sei qual a expressão. Te liberta porque Cristo morreu por você, por mim e por nós. É sangue precioso. Se o sangue de um cordeiro passado na porta livrava os primeiros filhos, nascido primeiro ali, o primogênito, imagine o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus derramado por nós. É hora de viver a liberdade que Cristo tem dado para nós. Precisamos valorizar o sangue derramado na cruz. Não foi sangue de bode, foi sangue do Filho de Deus. E aqui está o poder para a libertação. Derramou o seu sangue e ele não ficou na sepultura. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Este é o poder da libertação, porque ele ressuscitou. Como estamos lidando como estamos lidando com o grande sacrifício remidor do Senhor Jesus? Como simplesmente o sangue de um cordeiro? Queridos, talvez você não entenda o que eu estou lhe dizendo hoje, que talvez nunca mais possa dizer. Mas eu estou dizendo com muita paz no coração. Aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem lutado para se libertar, está diante de você, nesta mensagem. Jesus é o poder restaurador. Mudou a nossa história, cancelou, encerrou uma aliança e começou uma nova aliança. Deixa o Senhor consumar isso na tua vida. Como eu e você estamos lidando com o sacrifício de Jesus? Repito, tetelestai, foi o que ele disse lá, está consumado, está pago, está concluído. A tua liberdade, a tua vida eterna. A vida cristã é vida eterna. E última, estamos dispostos a enfrentar a morte para manter a nossa fidelidade por aquele que morreu por nós? Lá em Apocalipse 2, 10, diz, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade. Aquela igreja foi elogiada, duas igrejas de lá de Apocalipse, da Ásia Menor, Esmirna e Filadélfia. Só as únicas duas que foram elogiadas. A diferença é que Esmirna, que é contexto do versículo 10 do capítulo 2, ele diz, eu sei que tu tem poucas forças, mas que foste fiel. E ele está dizendo para ela, virão mais lutas. É como se ele está dizendo, permaneça fiel até a morte. Não é simplesmente morrer, ou viver e aguardar morrer. Não é simplesmente estar pronto a morrer por Cristo, por aquele que morreu por nós. Mas é viver testemunhando de Jesus.
Encerro dizendo exatamente o que ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Baixe sua cabeça. Sangue poderoso. Coloca diante de Deus, talvez algo que você tem buscado, que você tem lutado, que você, talvez a cada momento chega, meu Deus, eu não consigo largar isso, eu não consigo vencer isso daqui. Baixe sua cabeça nesse momento. A ceia que nós celebramos há pouco, ela é instituída, exatamente como nós celebramos, em meio a um banquete da Páscoa. E de lá para cá, mais de 2000 anos, continuamos celebrando que Ele morreu por nós e que Ele vai voltar. Mas não é simplesmente história, é poder que restaura. Coloca diante de Deus a tua luta, coloca a tua dificuldade, experimente do poder que vem do alto, do sangue precioso que foi derramado. Esse momento é seu. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor
Aleluia. Quero falar contigo. Se Jesus estivesse aqui, fisicamente falando, o que você pediria para Ele? Eu quero te dizer que Ele está presente aqui. Fale com Ele aquilo que você está precisando, tua luta. Aquilo que parece que você não pode controlar. Coloque isso diante do Senhor. Ele derramou sangue precioso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que liberta os homens e as mulheres. Ele quer te libertar neste momento. Ele quer te fazer crescer na caminhada cristã. É hora de entrega. Eu quero orar por você. O Senhor Jesus está aqui, é promessa. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está presente. Fala com Ele agora. Coloca a tua vida. Querido Deus e amado Pai, eu mencionei aqui, Senhor, que Tu és a realização, ó Deus, de uma esperança longínqua para o povo hebreu. E Tu chegaste, Senhor, no tempo certo. Tu que criaste todas as coisas pelo poder da Tua palavra. Tu és o Logos, Senhor, que João nos disse. Tu estás aqui. Tu és a nossa esperança, Senhor. Não temos ninguém além de Ti, como Deus, como Salvador e Senhor. Ninguém além de Ti, Senhor. Olha para nós neste momento. Olha para tua filha, para o teu filho, que está dizendo: Senhor, eu creio no Teu poder que restaurou minha vida. Eu quero viver na plenitude do Senhor. Nos abençoa, Senhor, nesta noite. Nos guarda, Senhor. Estende a Tua mão sobre nós neste momento, Senhor. Olha para este coração que se reconcilia, esse coração que está sendo aquecido novamente, ó Deus, pela fé em Cristo Jesus. Por esta vida que se entrega ao Senhor. Ó Deus, nos abençoa. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, o consolo e o conforto do Espírito Santo sejam derramados sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre os seus negócios, seu trabalho. Que Deus te abençoe. Quero, antes da última canção, te desejar uma boa semana e te convidar para quarta-feira, nosso momento de oração pelas famílias. Que Deus te abençoe. Fique de pé agora e cante com o ministério a última canção. Eu fico feliz quando você fica até o final. Compartilhe.